Evelyn, que trabalha com acessibilidades tanto na cultura quanto na educação. Uma menina pequena em tamanho, mas gigante profissionalmente. Muito obrigada. Evelyn, para quem não conhece você realmente como Evelyn, realmente a intérprete de Libras, você pode destrinchar um pouco de quem é essa pessoa? Então, me chamo Evelyn Kimberly, sou tradutora e intérprete de Libras, trabalho na área educacional, né? Faço traduções das aulas no estado, mas também trabalhei por muitos anos no município. É algo que eu me orgulho muito, fez parte aí da minha trajetória, do meu começo, e foi o pontapé que ajudou eu conquistar e alçar novos voos. Também trabalho na área cultural, fazendo acessibilidade, né, em alguns projetos de audiovisual também. E trabalho mais ou menos desde 2019 com a tradução em Libras. É um curso extremamente difícil, não vou negar, apesar de que quando eu posto os meus vídeos de tradução no Instagram, né, recebo muitos elogios, mas é uma área que exige muito respeito, né, pela comunidade e também muita dedicação, porque querendo ou não, como o português, como o inglês, como qualquer outra língua viva, a Libras também tem as suas regras e precisa ser sempre atualizado, né? A gente precisa estar estudando diariamente. Então, é uma profissão na qual eu me orgulho muito e tenho muito prazer em exercer. Evelyn, minha amiga, normalmente quando se pensa em uma nova língua, muitas pessoas vão realmente direcionadas para algumas áreas específicas, como espanhol, inglês, até mesmo português de Portugal, entre outras línguas assim, que realmente que a pessoa pensa realmente em explorar algo novo. Mas como é que você chegou na fase entre, por exemplo, até a sua formatura e se interessou por essa área específica? Então, a Libras é algo, infelizmente, pouco conhecido, né? No nosso país. Infelizmente, ela é reconhecida, mas ela não é oficializada por lei como a segunda língua do nosso país. O inglês, o espanhol, ele tem mais conhecimento pela população porque é algo mais rentável financeiramente e economicamente no nosso país. Mas infelizmente Libras ainda não, nós não conseguimos alcançar esse patamar, mas estamos galgando para isso. A minha questão com Libras, eu caí de paraquedas mesmo. Eu sempre quis uma profissão na qual eu me sentisse realizada. E eu acho que Libras veio justamente com esse intuito, porque eu tinha escolhido, na verdade, biologia. Quando eu saí da escola, o meu intuito era seguir com biologia, sendo bióloga, professora de biologia. Fiz a faculdade na UPE, passei, fiz a faculdade e nesse meio termo eu consegui também conciliar junto com o curso de Libras também. E aí quando eu me formei no curso de Libras e me formei na faculdade de biologia, eu consegui também a formação na graduação de Libras. Então eu tenho 3 cursos na qual eu me orgulho muito. Pense, olha, foi uma luta, viu? Não foi fácil não. Foram muitas noites em claro, mas acabei não seguindo para a área da biologia, mas fico feliz em ter me encontrado na Libras. Evelyn, no caso, como é realmente a trajetória de Libras em si? Porque não existe, se não me engano, não existe realmente uma faculdade de Libras. Existe a base do curso, depois tem a letra de Libras e depois você tem que fazer uma prova, né, realmente para conseguir a sua carteirinha, né? Pode contar um pouquinho como é esse processo? Sim, a gente faz um curso. Esse curso ele dura 4 anos e existem os módulos entre esse curso. É o básico 1, o básico 2, intermediário avançado e o tradutor e intérprete de Libras. Esse curso ele dura 4 anos. Mas, pelo fato da gente estar sempre se especializando e a Libras está evoluindo, graças a Deus, a gente agora tem o curso de Letras Libras. E como também o curso de letras espanhol, o curso de letras inglês, e aí a gente tem o curso de letras libras que também dura 4 anos, que é a graduação. Essa é a graduação de Libras. Para quem tem a licenciatura, a primeira licenciatura, ela dura apenas 1 ano. Então, por exemplo, eu tenho a licenciatura de Biologia, que eu fiz 4 anos na UPE. E aí a minha durou 1 ano, a graduação de Libras, porque eu já tinha a primeira. Hum,
Como é que, para quem está se perguntando, mas é um programa cultural, por que está fazendo Libras aí? É que normalmente na cultura, muitas das vezes existe aquele artista, aquele brincante, aquela pessoa específica da área do segmento da cultura que também é surda e Sim. ela precisa, realmente necessita dessa área específica para ela ter auxílio, tanto da comunicação como para expressar a sua arte. Tu pode contar um pouquinho dessa tua trajetória em meio à cultura? Sim. Foi também esse um dos objetivos que me fez querer também ter um projeto na área cultural, porque eu vi a necessidade, assim, a maioria das pessoas, apesar da gente conviver no nosso meio, né, a gente acaba não conhecendo das nossas origens, da nossa cultura. Então, tampouco a comunidade surda. Então, se a gente tem essa facilidade hoje em dia com a tecnologia e o fácil acesso entre o conversar, o conviver e o escutar, então a comunidade surda ela não tem tanta facilidade assim. Então, esse foi um dos meus objetivos com o projeto. Em relação a trabalhar com cultura, também tem o mesmo objetivo, que é justamente fazer com que a comunidade tenha acesso a essa arte, a essa cultura e também o conhecimento das suas origens. Qual foi o teu primeiro projeto em si que você participou que meio que deu pontapé inicial no segmento da acessibilidade da cultura a você? Eu participei de um podcast chamado Nossa História, Nossa Memória. Ele tem 20 episódios e estão disponíveis no YouTube. Foi um trabalho de 2 anos. Foi o meu primeiro trabalho antes na área cultural e sempre tem aquela insegurança, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? É um trabalho tão grande assim. Será que eu vou dar conta? Mas pedir forças, né? Pedir muitas forças a Deus. Foram dias assim, em claro, porque a gente tem que estudar, assim, não é simplesmente chegar no trabalho e interpretar, chegar na frente de uma câmera e traduzir, não é assim. A gente estuda, a gente pega o material com antecedência, a gente pega os áudios daquele trabalho e a gente vai fazer a nossa pesquisa. Porque às vezes, querendo ou não, a gente está assim, conversando, se comunicando, tem alguma palavra ou algum sinônimo que a gente não conhece em português. Isso é super normal. A gente faz uso da língua portuguesa, isso é super normal. E isso também acontece com a Libras. Às vezes tem um sinal que a gente não tem conhecimento, tem uma palavra que a gente não conhece, o significado, e tudo isso a gente vai pesquisar antes para a gente poder colocar em prática na hora que a gente executar o trabalho. Eu acho que agora essa vai ser a pergunta mais abrangente que você vai ter para responder. Evelyn, para uma pessoa que é totalmente leiga, não sabe o que é Libras, o que é Libras? O que é, suas regras e as principais, podemos dizer, diferentes da língua portuguesa e até falar um pouquinho sobre outras Libras, porque, querendo ou não, gente, Sim, sim. Libras, ela muda de país para outro, ela não é algo realmente universal. Tem a Libras brasileira, tem a Libras de outras línguas também, mas eu não vou muito acessar esse tema porque eu quero deixar minha convidada falar. Então, Libras é uma língua, como a língua portuguesa, como o inglês, como o espanhol, e ela é utilizada pela comunidade surda. Tem suas regras, sim. Às vezes as pessoas acham que a gente faz a tradução palavra por palavra, mas não é. A Libras também tem as suas regras gramaticais. Por exemplo, na Libras a gente não conjuga verbo. Na Libras não tem conectivos. Então, tudo isso a gente precisa fazer em pouco tempo, em poucos segundos, quando a gente está traduzindo. A Libras é uma língua que a gente usa aqui no nosso país, é a língua de sinal do Brasil. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a ASL, que é a língua de sinais americana. Então, as siglas, as nomenclaturas, elas mudam de país por país, como também os sinais. Eles mudam de país para país. Por exemplo, a gente fala aqui o português, lá fora, português de Portugal, por mais que tenha um sotaque diferente, mas tem palavras diferentes. Então, do mesmo modo acontece com a Libras, né? A gente tem os sinais daqui, mas são totalmente diferentes em outros países. Então, o surdo brasileiro, ele não consegue se comunicar com o surdo de fora, qualquer outro surdo de outro país, porque justamente as regras gramaticais, elas mudam. Evelyn, como é realmente trabalhar com esse quesito, como por exemplo, de surdos que ainda não se envolveram totalmente com a Libras? É complicado, é fácil, é como, minha amiga? É muito difícil, principalmente se a gente vai
pegar um surdo que ele já tem uma idade mais avançada, porque, querendo ou não, ele já se adaptou a esse mundo, né? Ele já utilizou de certas mímicas, ao redor dele tem algumas pessoas de convívio que ele já se habituou à comunicação, então não é nada fácil. Quando a gente vai pegar uma criança surda, desde a creche, para a gente alfabetizar, se torna, entre aspas, um pouco mais fácil. Mas aí a gente usa de algumas estratégias visuais, porque o surdo ele é muito visual, ele aprende pela visualização. Então a gente utiliza de estratégias visuais para que ele possa compreender. Por exemplo, o meu primeiro aluno, ele tinha 3 aninhos. E aí o primeiro assunto que a professora foi dar na escola foi a cor vermelha. E aí, para fazer com que ele associasse que aquele sinal era referente à cor vermelha, eu peguei vários brinquedos da mesma cor. Para que aí, se eu fosse pegar só um carro vermelho, ele não ia entender o que era aquele sinal. Era da roda, era do objeto, era do carro. Então, assim, ele não ia visualmente compreender o que eu estava querendo repassar. Então, eu peguei vários objetos da cor vermelha e toda vez que eu ia apontando, eu fazia o sinal da cor vermelha. E assim passou para as outras cores, amarelo, verde e assim sucessivamente. Depois que ele começou a compreender isso, ele percebeu que cada coisa ao redor dele tinha um sinal específico. Ele pegou na minha mão, caminhou pela escola toda, e tudo que ele via, ele ia apontando e queria saber o sinal de cada coisa. Eu fiquei muito, muito emocionada, porque era a minha primeira experiência e eu não sabia que aquele mundo e aquele universo ia ser tão encantador. Então, foi isso também que me fez não desistir da área, porque tem muitos altos e baixos também. Qual foi o salto que deu do começo que você está estudando até atualmente? Porque, querendo ou não, Libras antigamente, emprego, por exemplo, 2000, 2010, por aí, em que não era realmente tão vista assim. Sim. Agora, atualmente, praticamente a acessibilidade está em tudo que é lugar. Mas, na tua opinião, escrever como é antigamente para atualmente, teve uma mudança gigante para você? Olha, na minha concepção, apesar de ter sido um período bem difícil, eu acredito que tenha sido a pandemia. Porque a partir do momento que a gente começou a se isolar, alguns shows eles foram sendo virtuais. Alguns artistas eles foram colocando, né, essas lives aí pra frente. E aí a maioria deles contrataram as pessoas para fazer acessibilidade, para fazer as traduções. E aí eu acredito que seja nesse meio tempo que as pessoas começaram a ter mais conhecimento da Libras de forma virtual, digamos assim. E aí eu acredito que esse olhar tenha feito com que a Libras tenha dado um salto maior. Tu também pode falar um pouquinho de acessibilidade no geral, amiga? Porque eu sei que Libras não é só um aspecto da acessibilidade. Uhum. Realmente tem um contorno todo, dependendo da deficiência da pessoa em si. Tu pode falar um pouquinho sobre? Sim, a gente, né, que trabalha com Libras, a maioria das pessoas acham que a gente só pode ir para a área educacional, mas tem um leque gigantesco. A gente pode ir para a área da saúde, para a área jurídica, interpretar palestras, reuniões, enfim, é um passo assim gigante para quem está entrando na área, mas assim você precisa se especializar. Para quem vai para a área da saúde, precisa sim ter uma especialidade na área específica que ela for atuar. E, enfim, as demais também, principalmente também na área da cultura. Também não é qualquer pessoa que pode fazer as traduções, as interpretações, porque, como eu falei anteriormente, tem sinais específicos de cada área. Então, a gente precisa ter pelo menos uma base para executar aquele trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre experiência de trabalho. Evelyn, você já teve experiências boas, como você contou uma agora há pouco, mas se fosse falar a mais memorável, qual seria, na tua opinião? A mais memorável foi recentemente. Eu trabalhei no show de Gilberto Gil como coordenadora de acessibilidade. Fiquei coordenando 2 intérpretes de Libras que eles estavam lá fazendo a tradução do show. E assim, ver de perto como tudo funciona, como as coisas acontecem, como os intérpretes de Libras se posicionam, como eles se preparam.
porque são intérpretes de Libras mais experientes também, na qual eu admiro muito. E poder estar perto, poder ver os artistas passando assim na frente dos meus olhos, coisa que eu nunca me imaginei estar. Porque às vezes quando a gente pede as coisas, a gente pede umas coisinhas tão baixas, né? A gente não acha que vai chegar tão Tão longe. longe assim. Mas eu acho que a maior de todas até o momento foi essa. E a mais baixa? A mais baixa, eu não tenho nenhuma experiência assim que eu possa dizer mais baixa, porque apesar de todas as dificuldades que toda área ela proporciona, mesmo a gente gostando ou não da área, porque a gente tem um amor pelo que a gente faz, porém existem altos e baixos sim, mas eu acho que toda experiência ela é válida. Toda experiência eu coloco assim numa caixinha reservada e toda ela eu tiro um proveito, alguma experiência que lá na frente vai me valer de alguma coisa. Se fosse falar um pouquinho de você pessoal, não profissional, tu se via nesse mundo, nessa jornada e tal, qual era realmente o princípio básico quando tu saiu da escola? Nem um pouquinho. Eu não tinha conhecimento da área, também não me via. O que aconteceu foi o seguinte, minha mãe, ela sempre foi muito assim, muito proativa, graças a Deus. Minha mãe sempre me colocou em diversos cursos desde a infância. Antes da Libras, eu já passei por algumas línguas também, inglês, italiano, fiz 4 anos de curso, espanhol, mas eu nunca me identifiquei com nenhum. Nunca. E outros cursos também que minha mãe me colocou, mas assim, nunca me despertou um olhar focado para que aquilo virasse profissão. Mas aí no ensino médio, quando eu estava para fazer o Enem, no dia do Enem, justamente antes de eu sair para fazer a prova, a redação, minha mãe fez assim: olha, Evelyn, se você não gostar ou se você não se der bem na sua área de biologia, que eu sei que é algo que você quer muito, mas tem uma área que eu acho que futuramente ela vai ter um destaque bom, porque não tem tantos profissionais assim. Futuramente vai ser preciso que esses profissionais sejam especializados nessa área e vão precisar de profissionais formados para tanta demanda. Aí eu vi que, olha, por favor me diga, né? A senhora tá falando aí tão bem. Ela, não, para tu se tornar intérprete de Libras, tem um curso aqui em Vicência que vai abrir as inscrições, eu vou escrever, viu? Aí eu fiz, tá certo. Não, ironicamente, quando eu cheguei na hora para fazer a redação era justamente sobre acessibilidade, surdez, Libras, tudo que envolve a área de acessibilidade. Aí tudo que minha mãe falou, eu coloquei na redação, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Coloquei na redação, me dei bem, só que eu não consegui passar no Enem na faculdade que eu queria, que era Biologia. Passei no SSA, e na prova, né, justamente da UPE que ela fornece, aí consegui. Aí, quando eu passei, demorou acho que uns 8 meses para que eu pudesse entrar, porque eu entrei na segunda chamada em agosto, e entre março e agosto eu entrei no curso de Libras. Aí me encantei, gostei muito, muito, muito. Aí meus primeiros contatos assim, além da conversação e comunicação que a gente tem, básica, foi com a música, porque a música já me salvou de muita coisa psicológica. Na minha adolescência, né, a gente fica um pouquinho isolado, né, e aí a música fez uma grande diferença. E aí até hoje eu uso ela para fazer os meus projetos, que eu posto as minhas traduções no Instagram, e foi isso. Basicamente foi esse o comecinho de tudo. Biologia. Fugindo um pouquinho realmente do assunto da nossa entrevista, biologia. O que te encantava na biologia naquela época? Eu amava genética. A maioria das pessoas nunca gostou na escola. Mas o meu professor, na época, G. Anderson, ele ensinava a gente de uma forma encantadora. E foi uma das coisas também que me despertou. Eu já gostava muito de biologia, mas quando ele começou a me ensinar, eu falei assim, eu quero ser uma professora igual a ele. Porque eu não quero ser uma professora padrão, extremamente metódica. Eu quero dar as minhas aulas de forma dinâmica.
para que os alunos eles possam aprender, entre aspas, brincando, mas que a aula seja divertida e não seja aquela coisa, sabe, parada, chata. Eu tinha o mesmo pensamento que você. Eu também, antigamente, eu queria ser professor de biologia. E é. Porque eu me encantava na base em si das espécies e tudo que ela aborda como um contexto geral. De espécies, sobre o corpo humano. Até uma coisa que eu já falo até mesmo no meu cotidiano, mais que o nosso corpo humano, para quem muitos não sabem, ele é uma máquina. Ele funciona especificamente, literalmente, como uma máquina. Temos circuitos, por assim dizer, que são nossos nervos. O corpo funciona com certas proteínas e gasolina, por assim dizer, que é a nossa alimentação. Ela tem resquícios que não são usados, que vão ser excretados para fora. E tantas coisas. Biologia é muito bom. Tá? Vocês estão ouvindo, biologia é muito bom, gente. Interessa essa área. Mas voltando agora para o nosso assunto, a base cultural e acessibilidade. E sobre as outras áreas, tu sabe pelo menos um pouquinho de outras áreas. Uma, por exemplo, que eu terminei até o curso recentemente, que é a audiodescrição. Recomendo urgente, que a audiodescrição também é importante. Mas, fora isso, tu sabe de outras áreas, como, por exemplo, aquela pessoa que fica ao lado, por exemplo, de quem tem uma certa limitação mental. Qual aluno que é profissional? Sabe um pouquinho que é profissional? Então, pegando o gancho, né, usando também a união multidisciplinar da Libras com as outras áreas também, eu trabalhei no CEAM, foi um período assim, bem importante para mim também. A gente trabalha, como eu havia falado, né, de forma multidisciplinar, acompanhando os pacientes. E aí a gente tem que ter, sim, algum tipo de especialização para que a gente possa lidar com esses pacientes, né? Às vezes também a gente pode encontrar algum surdo que tenha algum tipo de transtorno e a gente precisa ter todo o aparato e informação para que a gente possa intervir e fazer com que aquele paciente ou aquele aluno ele possa aprender da melhor forma. Se uma pessoa, por exemplo, um jovem, quisesse iniciar nesse mundo e fosse pedir dicas, inspirações, aonde começar e como seria a sua orientação para essa pessoa? Que ela faça o curso, primeiramente, né, de Libras, para ela ter, primeiramente, uma base da língua e depois ela vai fazer a graduação. Hoje em dia, na minha época, a gente tinha que pegar ônibus, ir para outra cidade, pagava carinho para isso. Hoje em dia, o curso é ofertado gratuitamente. Algumas faculdades federais também, elas oferecem o curso, tem alguns virtuais também. E eu acredito que Nazaré e Carpina, e também tem a CELI, se eu não me engano, e Limoeiro, mas essa é particular. Mas tem alguns cursos gratuitos de básico 1, básico 2, na área da Librecim. E é importante porque, assim, a gente tem muita demanda para pouco profissional. A questão da surdez está cada vez mais em evidência e precisando de profissionais para fazer esse aparato, né? E toda vez quando eu encontro algum aluno meu que queira ir para a área da educação, eu fico, faça Libras. Porque é muito importante e também é uma área que você tem um leque de oportunidades. Você pode fazer uma tradução cultural, como você também pode trabalhar como um autônomo, né, interpretando palestras, enfim, você pode ser a sua empresa. E sobre admiração para essas profissionais, quem você recomendaria para essa pessoa, por exemplo, seguir, né, no Instagram para conhecer um pouquinho do conteúdo, dicas dessa pessoa que pode dizer sobre essa área? Eu recomendo que a pessoa siga Efraim Canuto, porque é uma pessoa que morou muito tempo. Ele de origem de Recife, mas atualmente ele mora lá em São Paulo. Ele está evoluindo muito na área e foi uma das pessoas, assim, como eu gosto muito de acessibilidade na área da música, de show, foi uma das pessoas que eu comecei a assistir muito e aprender, assim, de forma muito prática, porque a tradução dele é muito limpa. E é um profissional que eu admiro bastante, ele e Darley Santos. Evelyn, agora vamos pegar esses minutinhos finais, que está faltando agora só 10 minutinhos, a partir de agora é 3h40. Se fosse, por exemplo, destinar a locais específicos que você possa garantir que a pessoa vai ter realmente uma boa, um bom
Um bom ensinamento. Você recomendaria onde, primeiramente? Na CELI em Limoeiro. Eu tenho alguns colegas que se formaram lá e esse curso só recebe elogios. É realmente um curso que tem um aparato gigantesco. Você faz uma prova também de proficiência no final de cada módulo e você é avaliado da forma que cada módulo ele necessita. Então, seria esse local, a CELI. E cursos básicos? Curso básico, eu tô bem por fora em relação aos cursos básicos, porque a gente agora está sempre de olho nos editais estaduais e a maioria deles estão sempre priorizando as graduações, especializações pós. E o curso que eu fiz na época, ele infelizmente fechou devido à pandemia e não abriu mais. E eu tô bem por fora mesmo dos demais que tenha aberto nesse período. Mas eu acredito que tem em Nazaré e Carpina. Bom, que outro assunto tu pode abordar que eu possa ter realmente falhado em ter perguntado, mas que seria bom dar um adendo, na tua opinião? Que os jovens se interessem mais pela área educacional, pela área da acessibilidade, porque é uma área que está crescendo muito, não só em relação à surdez, mas também as outras deficiências multidisciplinares, enfim. Que as pessoas realmente despertem esse interesse, esse respeito, que fiquem sempre de olho também nas redes sociais, porque a gente sempre está postando algumas coisas em relação a isso. E no mais é isso. Essas dicas que a gente falou aqui, eu acredito que seja, para quem está querendo começar na área também, seja um início muito bom. Finalizando um pouquinho agora esse assunto mais sobre aspectos de Libras, agora vamos para a parte mais pessoal teu, realmente, para finalizar aqui a parte da entrevista. Evelyn, quais são os projetos que tu tem para o futuro? Alguma coisa muito específica? Se graduar, fazer como posso dizer, uma cadeira na faculdade para ensinar, ser alguém professor numa faculdade? Quais são os planos que tu tem para o futuro? Você pegou um ponto bem específico. Então, é algo que eu tenho um grande desejo, ser professora em faculdade. Estou lutando para que isso venha o mais breve possível, né? Preciso me especializar mais ainda. Eu queria bastante estar na área onde eu estou, que é na área da cultura, do audiovisual. Consegui, graças a Deus, e continuo me especializando com isso. Mas o meu foco agora é justamente esse. Ser professora de faculdade e tentar fazer com que outras pessoas possam aprender, já que eu não fui para a área de biologia e ter os meus alunos para dar as minhas aulas dinâmicas, eu posso ir para a faculdade para fazer esse feito, já que é um grande desejo. E outros projetos que tu tem em mente? Então, eu pretendo me inscrever, né, em alguns outros projetos das leis de incentivo, para que a gente possa sempre levar a acessibilidade, a cultura e a arte para a comunidade surda no geral, não somente aqui em Vicência, mas que outros lugares também conheçam um pouquinho do nosso trabalho. E sonhos que você tem para o futuro? Seja abrangente, pode falar à vontade. Sonhos, algo que eu ainda não consegui, acho que é um desejo da grande maioria das pessoas, que é ser concursada. Eu tenho um grande desejo de ser concursada na minha área de tradução educacional. Queria ficar muito aqui em Vicência, mas só Deus sabe dos planos, né? Mas esse é o meu grande desejo, é o meu grande sonho, é o meu maior desejo, assim, é ser concursada na minha área. Já pensasse em abordar alguma coisa para falar um pouquinho de respeito sobre esses assuntos, até mesmo um curso online? Tu nunca pensasse em fazer, não? Já pensei, mas como as redes sociais, assim, a gente acaba não tendo um grande alcance, eu às vezes me desmotivo um pouco, mas isso já passou pela minha cabeça também. Um desejo também que eu tenho é interpretar em show. Eu estou estudando bastante para que eu também consiga virar uma compositora e tradutora na área da música, porque também existe essa especificidade que a gente
como tem os compositores de música e eles colocam as músicas, vendem as músicas para colocar na voz de cantores famosos, também tem a composição em libras, que a gente pega a música, a gente compõe em libras e a gente traduz em cima do palco. A gente faz essa interpretação em cima do palco e esse é o meu grande objetivo também. Pegando teu gancho, tua especialização atualmente é educação, né? Sim, e na área cultural também. Tem alguma área que tu pensa também em fazer, fora a música, por exemplo, jurídica, ou outra área que tu se interessasse? Rapaz, tem tantas áreas, Vi. A minha mãe diz que eu abraço, às vezes, o mundo com as pernas, com as mãos e com meus cabelos. Mas eu, em 2024, 2025, eu estava bastante acelerada. Eu estava em várias áreas ao mesmo tempo. Mas aí, no final de 2025 para cá, eu dei uma desacelerada um pouquinho, para também respeitar os limites da minha saúde mental. Mas a área assim que me chamar e que Deus me mandar, eu estarei indo. Mas eu só não, infelizmente, não tenho aptidão para saúde e para a área jurídica. Por quê? Sabe dizer um pouquinho? Porque para a área da saúde, eu já tive antes, né, quando eu era criança, eu tinha um grande desejo de ir também para a área da saúde, para ser uma pediatra. Mas o meu medo de sangue de agulha, ele me paralisou. Então, para ajudar uma pessoa que esteja precisando, por exemplo, de algo em um hospital, eu vou precisar de ajuda também, porque vai ser 2 pessoas morrendo. E na área jurídica é uma área extremamente, assim, que a gente precisa se dedicar muito, 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 muito. Precisa de muito estudo, muita dedicação e eu não tenho aptidão para essa área, não. Realmente deve ser algo bem complexo, né? Mas que as leis são complexas. Demais. E para educação, um foco muito mais adaptativo, mais tranquilo para você? Não. Não foi nada fácil não, vi? Porque a minha primeira experiência foi com uma criança, né, de 3 anos, estava na creche, e aí eu precisei alfabetizá-la. Então nem ele tinha contato e muito menos eu. Ali foi o meu realmente 0.0. Ali era tudo ou nada. Para eu mostrar realmente se eu tinha força de vontade, porque experiência eu não tinha nenhuma. E foi ali que eu comecei. Mas um dos desafios que a gente tem também na área educacional é as matérias, né? Porque cada matéria, a gente precisa ter uma base de cada matéria, porque a gente vai traduzir cada matéria. Então, eu traduzo no Padre Guedes e são diversas matérias que todos os dias a gente precisa estar lá repassando todas as informações para o aluno surdo. Qual foi mais difícil para tu, na opinião? Matemática, português, física? Olha, eu achava que ia ser matemática, viu? Porque a comunidade surda, não generalizando, mas a maioria dos alunos surdos que eu já tive convívio, eles me informaram que tinham uma grande dificuldade com a matemática. Porque, enfim, a forma não só a forma de passar, mas a matemática em si ela é muito complexa, até pra gente, né? E eu achava que pra mim ia ser difícil repassar. Mas, na minha opinião, em relação à tradução, pra mim o mais difícil é história. História pra mim é bem complicado. História? História. Por quê? Porque são umas palavras assim, muito coloquiais, muito antigas, de que a gente não faz mais uso, períodos que a gente sequer lembra, sequer usa no dia a dia. Então a gente tem que estar bem focado ali, estudar, se atualizar e também perguntar, né, o que o professor ele vai dar naquela aula com antecedência, para saber o que vai ser repassado, porque a gente também, querendo ou não, apesar da gente ser profissional, independente do tempo que a gente tiver na área, mas a gente não é uma máquina, a gente tem todo o direito de errar também, a gente não lembra de tudo. É tão tal que quando a gente vai fazer as traduções em palestras, a gente precisa de mais de 2 intérpretes, que é para estar um auxiliando o outro, porque às vezes um esquece um sinal e isso é super normal. Mas aí a gente usa estratégias interpretativas para isso, mas é bem desgastante. Eu imagino, eu tava pensando agora há pouco, mas por quê? Eu lembrei, imagina que tá traduzindo uma palavra muito rápida, traquinas, por exemplo. Fugaz.
Eu acho que metade do pessoal que está ouvindo agora nunca ouviu falar dessa palavra, fugaz. O que é fugaz? Fugaz quer dizer rápido. Justamente. Mas é uma palavra do nosso português, outro momento muito usado, que a gente realmente não vai usar mais agora. Justamente. É aí que entra a parte das estratégias interpretativas, né? Quando a gente vê uma palavra que é muito estranha, a gente não sabe o significado dela, a gente faz a datilologia, que nada mais é que a soletração da palavra que a gente está ouvindo em Libras. Aí a gente faz a soletração da palavra e se o surdo não entendeu, a gente também não entendeu, todos nós não entendemos, tudo no mesmo patamar. Mas infelizmente é assim que acontece, né? Mas aí a gente está trazendo de uma língua para outra. Quando tem alguma palavra que esteja fazendo parte ali daquele contexto e seja algo muito para além ou muito distante daquilo que a gente costuma utilizar, rapidamente a gente explica o conceito daquela palavra e agrega junto a frase. E aí a frase ela não perde o contexto. E é assim que a gente usa a estratégia para que o surdo também ele não perca aquela informação. Qual foi a palavra mais difícil que tu já pegaste, na tua opinião? Rapaz, eu falar um segredo, eu sou péssima de memória. Eu não consigo lembrar. Mas foi, por exemplo, uma que tu pegaste naquele momento que, caraca, essa me pegou. Eu arregalei os olhos, o surdo percebeu, aí perguntou por que eu tinha feito aquela expressão, eu expliquei pra ele, foi uma palavra muito difícil, foi essa palavra aqui, aí fiz a soletração, ele, tu conhece? Eu falei, não conheço, eu falei, não, então não nós conhecemos. Aí ficou por isso mesmo. Ou quando você pega uma palavra muito grande que, por exemplo, não tem por exemplo, um sinal que seja mais fácil. Paralelepípedo, tem um sinal específico? Tem, esse aqui, ó. A gente coloca assim no chão. A gente faz assim várias vezes. Ah, como se fosse realmente tijolinho. Não, ironicamente, é uma das perguntas que mais fazem pra mim. A outra é, como é que é o sinal de chá em Libra? Chá, simplesmente do chá. Engraçado, mas assim, isso acontece na maioria das vezes com traduções que a gente vai, por exemplo, em palestra, ou o professor mesmo, quando ele fala alguma palavra na sala de aula que eu não entendo. Eu não tenho problema nenhum em parar e perguntar, professor, que palavra é essa? Eu não conheço, é nova. Aí ele vai lá e explica, eu explico para o aluno, tem que ter todo o entendimento. Mas existe uma diferença entre traduzir e interpretar. Quando a gente vai interpretar, é quando a gente vai, por exemplo, justamente numa reunião, numa palestra. Eu estou interpretando aquilo que a pessoa está falando ali ao vivo, eu estou ouvindo, eu estou passando o que eu estou interpretando daquilo que ela está falando. Já a tradução é diferente. Aí a tradução é no show. No show a gente sempre tem as músicas antes. Aí a gente vai receber aquele portfólio das músicas que vão ser cantadas. A gente vai estudar a música, a gente vai pesquisar as palavras. Independente se tem uma palavra que a gente não conhece ou não, a gente vai ter que pesquisar. Seja na internet ou com alguém da comunidade surda. Porque às vezes tem sinais que mudam de estado para estado. E aí a tradução é dessa forma. Aí existe essa diferença entre traduzir e interpretar. São coisas diferentes. Até mesmo os dias também deve ser incluído esse negócio também. Isso. Justamente na parte de trazer essa tradução. Bom, gente, 3h53 nesse exato momento. Eu vou deixar as considerações finais da minha entrevistada para falar mais um pouquinho a respeito dessa área, vender o peixe dela, falar as redes sociais dela, o número de contato dela para quem quiser realmente contratar ou até mesmo tirar alguma dúvida, alguma coisa sobre a respeito de Libras. E eu deixo você à vontade, minha querida. Então, pessoal, eu me chamo Evelyn Kimberly, né? Eu sei que é um pouco complicado de achar aí nas redes sociais, mas só botar HEW, acho que é a única pessoa existente aqui, se isso aqui tem esse começo com essas letras. Eu uso minhas redes sociais para expor mesmo o meu trabalho, algo que eu gosto muito, que é a área da música, né? E eu fico muito feliz quando eu posto alguma coisa e eu vejo que o pessoal curte e comenta e compartilha. Eu fico muito. Não sabe como eu fico feliz com cada curtida. Então eu agradeço demais ao pessoal, aos amigos, aos familiares que me apoiam, ao pessoal de Vicência que curte os meus vídeos, apesar de não me conhecer assim, pessoalmente, compartilhar também. Isso me deixa muito feliz e realizada. E agradecer mesmo, né? Que a acessibilidade ela sempre possa estar aí em virtude e que a Libras também ela seja mais valorizada. A gente, enquanto puder, vai estar sempre lutando para que isso seja
esteja em vigor. E é isso. Obrigada pela oportunidade e espero estar aqui mais vezes. Eu que agradeço, minha amiga, por você ter cedido uma horinha do seu tempo para estar aqui. Mandar um abraço para Daniel, que esteja ouvindo. Espero que você esteja ouvindo, meu amigo. Um abraço para você. Um abraço para a digníssima mãe dela também, que sempre apoiou e tudo mais. Em todo o projeto que ela tá, a mamãe tá junto também para apoiar. Mais uma vez, gente, muito obrigado a você que ficou até o final do programa, que esteve com a gente ouvindo. Desejo um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Espero você no próximo programa, que já está começando a acabar. Para quem não sabe, gente, esse mês vai ser o último mês desse programa. Espero que com muita dedicação e carinho no futuro ele volte a acontecer, mas por enquanto vai ter só esse mês. De verdade, espero coisas boas para esse janeiro, para esse começo de 2026 para vocês. E fique agora com uma musiquinha aqui de forrozinho, para dar uma animadazinha no sábado. Pegar aquele restinho de sábado para noite, que o pessoal começa a se animar. Qual é a música, Edson? Cuco? Mestre B. Isso aí, perfeito. Pronto. Fique com a música, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Beijos sinalizados. Você está ouvindo o programa Momento da